E se os vikings, aqueles guerreiros temidos do norte, tivessem atravessado oceanos, não apenas com remos e machados, mas armados até os dentes com metralhadoras? Imagine dracars finos e longos cortando mares gelados, o vento nas velas, os remadores sincronizados e o rugido metálico de rajadas que ecoam como trovões. Aldeias inteiras em pânico, reis e exércitos impotentes diante de frotas rápidas, precisas e mortais. Um único olhar para o horizonte e você saberia: eles estão chegando e nada será como antes. Os vikings eram mais do que saqueadores. Eram navegadores brilhantes, engenheiros de barcos leves e velozes, capazes de enfrentar tempestades e rios desconhecidos. Seus dracars estreitos e longos deslizavam pelo mar com a elegância de predadores ancestrais, silenciosos até o momento do ataque. Agora, imagine esses mesmos barcos equipados com metralhadoras em suas proas e laterais, protegidos por escudos metálicos improvisados. O terror que eles espalhavam com machados, arcos e espadas seria multiplicado por 10. Aldeias que antes poderiam resistir, agora seriam reduzidas a cinzas antes mesmo de ter chance de reagir. Visualize a cena. O horizonte do norte, o sol nascendo por trás de nuvens cinzentas, uma fila interminável de dracars cortando o mar, remos batendo ritmicamente, velas tremulando ao vento. Cada barco carrega 4 metralhadoras, suprimentos e homens treinados para usar cada disparo com precisão mortal. Quando uma aldeia costeira aparece, o impacto é imediato. Os vikings não desembarcam silenciosamente. Eles atacam com rajadas metálicas que perfuram portas, derrubam cercas e espalham o caos. Flechas e lanças medievais são inúteis diante da tempestade de fogo. O som, um rugido metálico misturado ao bater das ondas, ecoa pelas florestas e colinas próximas, fazendo o coração de qualquer aldeão saltar do peito. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. O mar é traiçoeiro. Tempestades podem virar ondas gigantes, jogando dracars uns contra os outros. Rajadas de metralhadora em barcos instáveis podem ser tão perigosas quanto o próprio inimigo. Alguns embarques poderiam afundar, atolados pelo peso do armamento ou pela força do recuo das armas. Mesmo o poder absoluto tem seus limites quando enfrenta a força da natureza. E se outros povos descobrissem a arma secreta dos vikings? Reinos da Inglaterra, França e tribos nativas da América do Norte poderiam adaptar rapidamente estratégias, construindo barricadas improvisadas, fortificações e táticas de guerrilha. Cada vitória viking seria seguida por estratégias defensivas inimagináveis para a época, e o equilíbrio de poder seria desafiado em cada nova costa conquistada. A presença de frotas armadas mudaria não apenas a guerra, mas a própria sociedade. Os vikings poderiam colonizar territórios inteiros, impondo sua cultura, religião e idioma muito mais rápido do que a história registrou. Imagine a Inglaterra ou a França, com cidades dominadas por clãs nórdicos, festas vikings acontecendo em praças medievais e sagas contando não apenas bravura, mas estratégias militares com armas de fogo. A logística necessária para manter metralhadoras em funcionamento aceleraria a produção de pólvora, munição e manutenção de armamento, antecipando séculos de inovação industrial. Mas o poder traz seus próprios problemas. O excesso de armas, rivalidades entre clãs e disputas internas poderiam minar a própria força viking. Acidentes com metralhadoras, fogo descontrolado e falhas logísticas criariam caos interno. Mesmo com frotas invencíveis, os vikings ainda seriam humanos, sujeitos a medo, exaustão, erros e traição. Poder absoluto é instável, e cada conquista traz consigo o risco de ruína. Imagine o impacto global. Com poder de fogo, os vikings poderiam remodelar fronteiras, dominar reinos inteiros e antecipar a Revolução Industrial. Inglaterra, França, Espanha e até partes da América do Norte poderiam estar sob domínio nórdico séculos antes da colonização europeia. O idioma, religião, economia e ciência do mundo moderno teriam sido profundamente alterados. A história que conhecemos seria irreconhecível, mas há também o lado irônico dessa história alternativa. Por mais poderosos que fossem,
Os vikings precisariam lidar com os limites humanos e naturais. Tempestades atlânticas poderiam destruir suas frotas. Falhas de armamento poderiam virar desastres. E clãs rivais poderiam se voltar uns contra os outros. O que começa como conquista imbatível poderia rapidamente se transformar em guerra civil e caos interno. E ainda assim, mesmo com metralhadoras, o que tornava os vikings verdadeiramente lendários, não era só o poder das armas, mas a ousadia, coragem e espírito indomável. Eles atravessaram mares desconhecidos, desafiaram tempestades e enfrentaram inimigos muito maiores. As armas só amplificariam essas qualidades, tornando cada vitória e derrota ainda mais dramática, épica e imprevisível. Então, se os barcos vikings cruzassem oceanos armados até os dentes, o mundo seria mais violento, mais rápido e tecnologicamente avançado. Aldeias inteiras seriam destruídas em minutos, exércitos inteiros poderiam ser derrotados antes de reagir, e sociedades inteiras seriam remodeladas. Mas talvez a maior lição não seja sobre armas, mas sobre os humanos que as usam. Coragem, ambição, engenhosidade e caos. Tudo isso seria amplificado e a história seria imprevisível em cada virada. E se você pensar bem, a verdadeira força dos vikings nunca esteve apenas nas armas, mas na audácia e espírito de aventura que os fizeram atravessar mares desconhecidos. Com metralhadoras ou sem, eles já eram lendários. Mas com elas, o mundo seria um lugar muito mais barulhento, caótico e, convenhamos, muito mais divertido. Da próxima vez que alguém reclamar de trânsito, chefe ou rotina, imagine-se remando em um dracar pelo Atlântico Norte, metralhadoras prontas, aldeias se rendendo antes mesmo de você chegar. E se os vikings tivessem realmente feito isso, talvez a história fosse menos previsível e infinitamente mais emocionante. Se você ficou imaginando como seria o mundo com vikings armados até os dentes, deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a história nunca é só história, é aventura sem limites.